noite e dia. Eu estou em ti. Tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Deus. 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 Canta, igreja. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Canta, igreja. Tu és santo. Tu és santo, Deus. No meio dos louvores, Deus habita. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Tu és santo. Enche os nossos corações, ó Pai. Santo Deus, enche os nossos corações, Senhor, com teu amor. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo nesse dia, mas Deus sabe o seu coração. Quer resolver todos os seus problemas. Abra seu coração. Deixa Cristo entrar. Fala para Ele das suas dores, da sua solidão. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Enche
nossos corações, Senhor. Amado Pai, poderoso Deus, na tua presença, Senhor, queremos te agradecer por este momento, ó Pai. Que podemos, ó Pai, declarar todo o nosso amor por Ti, Senhor. Venha, Senhor, em nossos corações. Eu sei que o Senhor nunca abriu mão de mim, ó Pai, em nenhum momento da minha vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor. Mesmo nas vezes que eu estava errado, que estávamos errados, ó Senhor. Longe da Tua presença. O Senhor nunca desistiu de nós, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós louvamos e te agradecendo pelo seu sacrifício. Continua enchendo os nossos corações, ó Pai. Prepara, ó Pai, a terra para receber a Tua palavra, Senhor, a semente da boa nova, Deus. Enche os nossos corações. Dê sabedoria a Orlando, ó Pai, para trazer a boa nova para nós, ó Senhor. E prepara o nosso coração, Senhor, para receber essa palavra. Que nós não saiamos daqui, ó Pai, do jeito que entramos hoje. Queremos sair daqui alimentados, Pai, com o Teu Espírito Santo, com a Tua palavra e com a Tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Glória a Deus. Bom dia a todos. E aqueles que estão em casa também, que Deus abençoe. É com temor e tremor que eu venho aqui nesta manhã falar da palavra de Deus, né, das boas novas. Esse evangelho maravilhoso. Graças a Deus. Eu tenho escrito aqui, estava com a Bíblia, mas tem aqui os versículos escritos. Testei ali para. Muito bem. Graças a Deus. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Já foi orado. Pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Amém? Isso é uma bênção. Então nós lemos o texto que foi lido esta manhã. Foi em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. E aproximando-se, Jesus falou dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que bênção, né? Glória a Deus. É uma maravilha. Jesus é bom. Interessante, toda autoridade. Eu vejo aqui esse texto de Mateus, eu quero ler aqui Marcos, o que ele diz. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Interessante que Mateus ele exclui o evangelho, ele vai direto, né, na autoridade e no discipulado. Porque subentende-se que tem que evangelizar, não é verdade? Para poder fazer discípulo. Tem que primeiro pregar o evangelho. A palavra evangelho é boas novas. Boas novas. Mas vamos supor que eu chego aqui e começo a gritar: boas novas, tem boas novas. Todo mundo fica esperando a conclusão disso, não é? Quais são as boas novas? Quais são as boas novas? Então, por isso que a palavra de Deus, talvez Mateus tirou logo, né, esse negócio de boas novas, porque isso os gregos usavam. Né, sempre que eles venciam, Alexandre vencia lá um reino, aí vinham as boas novas: olha, conquistamos mais um reino. E ele assim fez durante a sua vida, conquistou toda a Ásia e daquela região toda. Isso é o evangelho. O evangelho sempre está pedindo algo mais. Essas boas novas quer dizer o quê? Aí vem a palavra da vitória de Cristo Jesus.
na cruz do Calvário. Amém? Então, nós começamos a pensar sobre o Evangelho, boas novas. As boas novas, lá na Grécia Antiga, não é? Eles sempre falavam isso. Saíam gritando quando havia uma conquista de um reino. E você sabe que a Grécia foi mais ou menos ali que solidificou a questão da democracia, né? Vocês sabem, todos sabem disso, quem estudou história. Então a Grécia foi o berço da democracia. Muitos dos países democráticos hoje ainda utilizam princípios, e não só grego, não é? Latim. Nós temos hoje muita influência daquela cultura. Então, na medida que havia uma vitória, saiu o mensageiro a cavalo gritando: boas novas, o rei venceu, boas novas, o rei venceu. E é interessante que aqui, né, o Novo Testamento utiliza e toma essa palavra para proclamar o reino de Deus. Na tecnologia, eu sou um pouco cru. E eu coloquei aqui, nesse tablet, já apagou, e agora eu estou à procura. Agora eu vou ver se eu acho aqui essas anotações. Muito bem. Desculpe aí. Mas é interessante que essas boas novas nós podemos ver aqui, em Marcos 1,14, diz que o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus. Então vamos sempre falar, quando falamos Evangelho, vamos falar boas novas. Então nós temos as boas novas de Deus em Marcos 1,14, Romanos. Paulo gosta muito de falar sobre o Evangelho. E é interessante que Paulo, em Romanos, ele fala: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Não é? Então o Evangelho, essas boas novas, as boas novas do poder de Deus, de ter vencido o maligno, ter resgatado as vidas da alma das mãos do maligno. Então, é muito interessante. O Evangelho da graça de Deus, em Atos 20 e 24. As boas novas da graça de Deus. E também tem as boas novas do Filho de Deus, Romanos 1,9. Temos também as boas novas da glória de Cristo. São todas notícias maravilhosas, não é? Que tem a ver com essa vitória grandiosa que Deus adquiriu, né, a nosso favor. As boas novas de salvação, essa é sempre acompanhada com ide por todo o mundo e anunciai as boas novas de salvação. De salvação. Temos que as boas novas de paz. Nós pensando aquele ginete ali, o cavaleiro que saía gritando: boas novas, porque aquele povo vivia sobre uma opressão de um ditador qualquer. E então, quando o Alexandre conquistava, trazia um certo conforto e libertação para aquele povo. Então tem aqui esse evangelho da paz, essas boas novas da paz. E não só isso, mas temos as boas novas eternas, né? As boas novas eternas está em Apocalipse 14. É o evangelho da eternidade. Então nós sabemos, apesar de nós estar comparando aqui Alexandre, as conquistas, estamos falando do reino eterno, do reino de Cristo Jesus, as boas novas do reino de Deus. Então, enquanto as pessoas saíam ali gritando: as boas novas, o rei conquistou, Jesus estava clamando lá na cruz: está consumado. Essas são as boas novas, está consumado. Todo o plano de Deus para a salvação da humanidade, Deus planejou tudo, chegando à plenitude dos tempos, no momento certo, na ocasião adequada, que era para vir o Filho de Deus. É interessante que Alexandre, naquela época, tinha espalhado o grego, a língua grega, por todo
o reino que ele conquistou por toda a Ásia, Europa, não é? Ali no Oriente, o grego era a língua falada e entendida por todos. E vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de carne, nascido de mulher. E nesse contexto, então, ele cresceu e foi até aquela cruz para conquistar, né, a vitória e trazer essas boas novas de salvação. E agora, com essa linguagem espalhada por todos aqueles lugares, poderia ser, né, evangelizada todas essas pessoas. Essas boas novas poderiam ser espalhadas por todos os lugares. Então, essa o primeiro efeito das boas novas em nosso coração é aquela certeza de que Deus já conquistou a vitória que nós não poderíamos conquistar. Alcançou a vitória que nós não poderíamos alcançar. Era contra o inimigo. Porque nós estávamos escravos. Estávamos, né, como reféns da nossa natureza terrena, do nosso pecado, da lei que impingia sobre nós a condenação de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, primeira coisa que essas boas novas do Evangelho, essas boas novas, redundância, né? Boas novas, Evangelho. Né? Esse Evangelho veio trazer essa primeira mensagem, é que Jesus Cristo venceu o maligno. Que agora a libertação estava feita. Toda a culpa do pecado foi paga. E agora as portas estavam abertas para todos aqueles que nele crescem. E que aqueles que crescem no Evangelho, nessas boas novas de vitória, com o coração, ele seria justificado. E ele tinha que confessar com a sua boca para receber a salvação, como diz Romanos 10:17. Então o Evangelho é pouco entendido, porque quando falamos do Evangelho, nós temos um único Evangelho. Mas às vezes há expressões diversas do Evangelho, como a de Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas é um único Evangelho, o Evangelho do sacrifício, né, do Filho de Deus que veio a este mundo para a redenção da humanidade. A Bíblia não fala que todos serão salvos, mas todos que querem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o que nele crê. Esse é o primeiro passo. É aquela paz com Deus que toda a humanidade precisava. Por quê? A palavra de Deus diz em Romanos, e Paulo fala muito bem, que no Evangelho é que é revelada a justiça de Deus. Por quê? A justiça de Deus veio sobre Jesus, lá na cruz do Calvário. Quando Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava caindo sobre todos os nossos pecados, pelas suas pisaduras. Fomos sarados. O pecado que nos traz a paz caiu sobre ele. Diz Isaías no capítulo 53. Então nós sabemos que ali na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi manifesta através dessas boas novas de redenção por meio de Cristo Jesus. Então em Romanos 1 diz, né? Justificados, pois, mediante a fé. No primeiro versículo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora, Deus nos deu a oportunidade, através de Jesus, de fazermos escolhas. E esse evangelho está sendo pregado. Essas boas novas estão sendo pregadas da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. O preço já foi pago, aquilo que nós não podíamos pagar. Pelo seu sangue, né? Pedro falou sobre
o derramar de sangue sobre essa folha que estava escrito todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. E ali foi limpo. Mas isso não adianta se você não tomar a decisão. Porque Deus não obriga. Ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É necessário ouvir essas boas novas de salvação, mas aceitá-la. Esse é o passo inicial. Então nós somos, então, depois desse entendimento, justificados. Toda a culpa do nosso passado é limpa, foi pago. Ele disse que dos nossos pecados não se lembra mais. E agora ele vai viver uma vida de comunhão conosco. Nós vamos viver uma vida de comunhão com Deus. Esse é o segundo passo. Aí vem o discipulado. Quando Alexandre, conquistava o reino, a primeira coisa que ele fazia, todos têm que aprender grego. Era a primeira ordem. Todos têm que aprender o grego. Porque a nossa linguagem é o grego. A nossa mensagem vai ser através do grego. Quando você vem para o reino, tem a linguagem do reino. Você tem que submeter a linguagem do reino. Agora você vai viver debaixo de outro reinado. De outro sistema. Agora você vai entender a disciplina. Diz que Alexandre tinha as pessoas, os soldados dele bem disciplinados. E um dia, aqueles soldados, que sabem que o soldado tem que estar sempre pronto a enfrentar o seu inimigo. E ele passou por um bordel e encontrou lá 2 dos seus soldados. E ele chamou: vocês, seus soldados, estão dando mau exemplo, estão num lugar indevido. E perguntou: qual o seu nome? Fulano. E o seu nome? Alexandre. Ele falou: ou muda o seu nome, ou muda o seu caráter. Então é isso. Deus agora, através da sua palavra, vai mudando o nosso caráter. Vai nos disciplinando. Vai nos orientando o caminho que nós devemos andar. Não é verdade? Nós começamos a colocar os princípios da palavra de Deus em prática em nossa vida. Eu não estou pronto. Deus continua a trabalhar em minha vida. Cada dia que eu busco a presença de Deus, mais uma lição vem. Mais uma coisa eu tenho que ajustar. Mais uma linguagem tenho que deixar de falar. Porque Deus é que agora é meu comandante. Ou eu mudo meu nome, ou eu mudo meu caráter. Sou cristão? Tenho que ser cristão. Deus vai trabalhando no meu interior. Vai trocando os valores, vai tirando as marcas, as mágoas, porque Ele quer transformar-me em nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aquilo que foi moldado na minha vida passada agora tem que ser transformado. Agora a palavra de Deus está operando em mim uma transformação maravilhosa. E o caráter de Cristo está se formando em mim. Porque eu agora pertenço a outro reino. Já não estou debaixo do ditador, do manipulador, do enganador, das trevas. Já não estou. Agora estou debaixo do reino de Deus, da luz do seu amor. Estou agora sendo orientado pelo Espírito Santo, cada dia, para que eu possa viver a vida do reino, desfrutar do reino, me alegrar com aqueles que estão vivendo no reino. Isso é maravilhoso. E isso é libertação, porque diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como vai ser isso? Conhecendo a verdade. Porque a verdade não pode se desassociar do Filho.
Amém? Agora tem o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É a nossa luta contra a carne e sangue, contra os dominadores, né? Embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, são poderosas em Deus. Temos o sangue de Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, né? Temos a confissão da nossa fé, temos a nossa libertação, nós sabemos quem somos em Cristo Jesus. E cada vez que vem tentações e dizendo, olha, você não é nada disso que você diz ser, fala, em nome de Jesus, já está escrito com o sangue do Cordeiro de Deus. Porque foi Ele que disse. Na ceia nós celebramos muito bem isso. Esse pacto, esse compromisso eterno com Deus, sempre estamos lembrando, eterno, com o sangue, o cálice, da aliança que Deus fez conosco. E nós celebramos isso a cada domingo que nós reunimos. E isso é indissolúvel. Então nós não devemos aceitar a acusação do inimigo com relação ao nosso relacionamento e nossa filiação com Deus por cometermos um pecado. Estava dizendo hoje essa manhã, às vezes você tem um filho e ele erra. Aí você vai corrigir, com certeza. Mas ele não deixa de ser seu filho. Nem você deixa de ser o pai dele ou a mãe. E Deus age da mesma forma. Nós, como filhos, somos corrigidos. Mas por fato de cometermos um pecado, falharmos, esporadicamente, não é prática do pecado, mas esporadicamente Deus nos perdoa. Nós não deixamos de ser filhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz em João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? E ele diz, olha, ele escreve no versículo anterior, filhinhos, né? Eu escrevo isso para que vós não pequeis. Todavia, se pecardes, temos o advogado junto a Deus. E se confessarmos nossos pecados, Ele é justo. Isso é tremendo. Então nós podemos ver aqui que Paulo sempre falou do Evangelho, o Evangelho. Agora existe também um outro Evangelho por aí. Existe outro Evangelho. Nós estamos falando de Evangelho de boas novas, né? São boas novas, às vezes enganadoras. É interessante como hoje em dia nós, pela internet, podemos ficar ricos de um dia para o outro, né? Toda hora se abre ali qualquer coisa, vem lá você vai ficar, eu falo, pô, mais um. E é interessante, entra num site desse e tenta lá pelo menos conhecer melhor. E eles descobriram o número do teu telemóvel, nunca mais deixam de te ligar, é direto. Para ver se consegue te prender ali na rede. São enganos. São as boas novas que trazem oferendas temporárias, mundanas, sabe, passageiras. Você imagina, cada vez que você vai ver um Budazinho desse, nas lojas aí, que eu acho até exagerado, aqui, todo lugar que você vai ter um Buda, porque promete riqueza, né? Eles dizem que é o símbolo da riqueza, da prosperidade. Mas pergunta se eles estão procurando saber lá as lições que Buda ensinou. Não, eles querem a riqueza. Então os enganos do novo evangelho é esse, não pede nada de você, apenas oferece. E te conduz ao pecado, ao erro e distante de Deus. Então esse evangelho falso não leva você a melhorar a sua vida, mas leva você a ser prisioneiro deste mundo, das coisas passageiras. Então nós temos que observar bem, porque o Deus deste século, ele cega o entendimento das pessoas para que a glória de Cristo não resplandeça através do evangelho, dessas boas novas. E você passa a não conhecer verdadeiramente a Deus. Então a nossa comunhão com Deus é coisa de extrema importância. O nosso dia a dia com Deus. Eu falei aqui, né, na mensagem,
Assim como nós precisamos nutrir o nosso corpo fisicamente todos os dias. Comemos. Eu tenho um apetite horrível. Eu falo, meu Deus, eu estou sempre querendo comer. Mas eu falo, Deus, que esse apetite seja pela tua palavra. Então eu quero ler todos os dias a tua palavra, quero orar todos os dias, quero meditar na tua palavra. Porque se o corpo tem tanto desejo de comer, a alma tem que ter também. Então a sede do nosso coração, sede por Deus, sede pela comunhão com Deus, sede da palavra de Deus deve ser bem destacado em nosso ser. Então vamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Vamos olhar esse evangelho, mas essas boas novas. Vamos mudar a nossa linguagem. Que as pessoas saibam, interessante, quando Pedro, as pessoas começaram a acusar Pedro, um dos detalhes foi a linguagem dele. Está vendo? Ele fala como ele, é um deles. Pedro já tinha uma linguagem diferente, a linguagem que Cristo tinha. E isso o identificou. Será que você está sendo identificado pela sua linguagem? É muito importante isso. Deus precisa de pessoas que o representem neste mundo. E para levar essas boas novas. Para falar com aqueles que estão sedentos. Aqueles que não têm luz, estão em trevas. E esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E quero que Deus vos abençoe poderosamente, que a vossa vida seja sempre afetada de forma tremenda pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, e que vocês tenham sede de Deus. Ler a sua palavra, aprender a sua linguagem, os valores do reino de Deus e saber quem você é em Deus. E que nenhuma seta maligna possa criar turbulência em seu coração, tentando perturbar essas verdades aí. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou do reino de trevas, de escravidão, de cegueira. Andávamos perdidos, sem direção alguma, mas o Senhor entrou em nossa história. Aleluia. Oh, Deus, e é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque a fé é crer, é a certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que não vemos, mas lemos da tua palavra. Deus, ajude-nos a confessá-la, a vivê-la, Senhor. E a cada dia possamos, Deus, glorificar o teu nome, engrandecer-te, nos alegrar com a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não tomou essa decisão de ser afetado por essas boas novas do reino de Deus, abra o seu coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos em casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém?